Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje à noite o reverendo Alan não estará conosco, porque ele foi convidado pelo reverendo Ananias para estar pregando ali na City Buçocaba hoje. Então ele foi levar a palavra de Deus, alimentar o povo lá, né? Compartilharmos da alegria em Cristo Jesus. E aí ele me pediu para poder estar hoje meditando com os irmãos na palavra de Deus, e é sempre uma alegria, sempre um privilégio. Então eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 22 até o 40. João, capítulo 6, versos de 22 a 40. Amém? Diz a palavra de Deus: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai, que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orarmos. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este tão rico privilégio de poder meditar na Tua Palavra, ministrar a Tua Palavra junto ao Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de mim, me use nas Tuas mãos, me ilumine o entendimento e me use no poder do Espírito Santo para poder transmitir a Tua santa e bendita Palavra, iluminando os nossos corações para que possamos compreender a Tua santa e bendita Palavra, compreendermos qual é a Tua santa e perfeita vontade e assim andarmos, Senhor, no conselho do Senhor. Ilumina os corações que aqui estão, ó Deus, as famílias aqui representadas, que todos, ó Deus, sejam alimentados, que todos nós possamos sair daqui com um novo discernimento a respeito do Senhor e da sua vontade. Assim, ó Deus, é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sejam as Tuas mãos, ó Deus, a nos conduzir. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é um texto, como todo esse texto, o livro de João, né, o Evangelho segundo João, ele é um texto bem direto. Ele vem para mostrar que Jesus Cristo é o Cristo, é o Messias, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Deus. E o Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, veio ao mundo, Ele esvaziou-se
da sua majestade, encarnou-se na forma de servo para poder ensinar a piedade, a justiça e a verdade. É Ele o caminho, a verdade e a vida. E sendo Ele Deus, Ele não veio para perder tempo, Ele veio para apresentar quem Ele é e qual é a sua vontade. De maneira que Jesus vai nos deixar claro, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E a espada aqui, que muita gente fica confusa, é a verdade. E aonde Jesus Cristo entra, Ele traz a verdade, Ele traz a luz, porque Ele é a luz. E a treva foge da presença da luz. E esse evangelho é maravilhoso. João é aonde que você tem aquela oportunidade, como eu estava falando hoje com o irmão Djalma, não só, claro, toda a escritura, eu estou querendo apenas enfatizar esse texto, é aquele momento que você pode fazer como João, de encostar os ouvidos no peito de Cristo e sentir o seu coração, a sua vontade, a sua mensagem ser transmitida. Esse texto que nós acabamos de ler, eu quero meditar com os irmãos com o seguinte tema: Jesus, o pão celestial. O texto da perícope, ela traz que Jesus é o pão da vida, de fato Ele é, mas Ele é o pão celestial. E nós vamos descobrir no decorrer do texto por que Jesus Cristo é o pão celestial, né? E esse texto, o relato que João vai desenrolando, ele se dá numa sequência, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus Cristo alimenta 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, né? Como é conhecido de todos, 5.000 era contado somente homens. Ainda havia o quê? Mulheres e crianças. Era muita gente, muita gente. E Ele faz um milagre maravilhoso, demonstrando a sua graça por meio da providência. Ele opera um milagre, Ele ensina os discípulos a saberem que estão andando com o Senhor, o Deus eterno, o Deus vivo. Ele é o Messias, que escolheu entre os 12 homens de Israel para serem seus apóstolos, para transmitirem aquilo que Ele iria ensinar a eles, a sua palavra e somente a sua palavra, que é a verdade. E Ele faz esse milagre maravilhoso, e o que ocorre, nós vemos no final desse relato, é de que as pessoas, Jesus ele sai do meio deles porque logo eles queriam fazê-lo rei. Mas esse não é o papel do Senhor. Ele vai dizer que o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é político, não tem consequências sociais, embora não haja problema nisso, mas as pessoas fazem confusão com relação ao reino que Jesus Cristo veio trazer, anunciar na terra. É chegado o fim dos tempos. Nós já estamos nele, nós já estamos nos acréscimos finais. O Senhor Jesus Cristo, muitos estão pensando que o tempo final ainda virá. Não, já chegou. O reino já chegou, Ele já está entre nós, Ele habita em nós. E é necessário que nós tenhamos consciência do que é o reino de Deus e do que é fazer a vontade do Senhor. Então, querendo esses homens torná-lo rei, e não era esse o propósito do Senhor, nunca foi, Ele sai da presença desses homens e se vai para um monte para ter um momento de oração. O relato seguinte, nós vemos os discípulos, no dia seguinte, vendo que o Senhor Jesus Cristo foi para o monte para ter comunhão com o Pai, entrar num momento de comunhão única, a qual agora nós temos esse acesso, nós temos essa graça, de podermos entrarmos em comunhão com Deus por meio da oração em momentos de solitude com o Senhor, para ouvirmos o teu coração, ó Senhor, o seu coração. Os discípulos não prestaram atenção nisso e partiram sem o Senhor, enfrentaram turbulação, enfrentaram maré bravia no meio do caminho, até que o Senhor vem a eles caminhando sobre as águas, e houve desespero, houve medo, houve um certo pavor, e o Senhor: acalmai, sou eu. E eles receberam de bom grado, e o Senhor entrou no barco e eles partiram. O relato que nós acabamos de ler dá-se na cidade de Cafarnaum. Eles estavam em Tiberíades, que é uma costa do mar da Galileia. Ou seja, quando aqui o texto diz que eles partiram para o outro lado do mar, eles foram para uma distância larga, claro, mas da mesma costa. Eles saem de Tiberíades e sobem em sentido norte, subindo para Cafarnaum. Ali o Senhor Jesus Cristo está com os discípulos. E o relato bíblico vai nos dizer, para nós chamar a atenção, de como funciona a intenção do coração daqueles que veem em Jesus apenas uma providência material. Aqueles que vão a Jesus Cristo, e esse texto nos ensina muito, de tantas pessoas que têm um esforço que os próprios discípulos, os eleitos de Deus, não têm. Essas pessoas levantaram de manhã e elas fizeram um raciocínio lógico. Olha o que o texto bíblico diz. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não estava senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele.
com seus discípulos, tendo esses partido só. Eles queriam fazer Jesus rei. Eles ficaram de olho em Jesus, eles ficaram observando. Viram que Jesus se retirou e eles falaram: vamos deixar esse homem em paz. Ele está indo para lá, mas provavelmente ele vai voltar. E aí a gente continua no nosso empenho. Então eles fizeram um raciocínio lógico. Logo de manhã, quando eles levantaram, acordaram, olharam, não viram os discípulos, não viram Jesus, e eles falaram: ué, nós vimos os discípulos partir, mas nós não vimos Jesus partir com eles. Onde será que ele tem aí? Eles continuaram ainda a procurar, provavelmente, por ali. Continuaram a observar e a esperar aonde estava Jesus e a observar os barquinhos que ali estavam chegando. E o texto continua: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão, e tendo o Senhor dado graças. Pensa na refeição. O vinho que Jesus transmutou a partir da água foi o melhor vinho. O Senhor oferece o melhor, o Senhor dá o melhor. Vocês conseguem imaginar que refeição foi essa que esses homens comeram, com pãezinhos de cevada e com peixes que o Senhor compartilhou com todos aqueles, dando graças? Eles nunca haviam comido tão bem, e nós sabemos da realidade daquelas pessoas. Pessoas pobres, talvez muitas pessoas que estavam semanas sem comer um pão. Pessoas que estavam debaixo de um jugo, de um soberano que dominava naquele período, que não era nem judeu, não temia o Senhor, era um ímpio, e tinha mais zelo pelas coisas materiais, e o povo vai pela mesma ideologia, porque geralmente é isso que as pessoas querem. Elas querem um bom governador, para terem uma boa alimentação, e terem também bons monumentos, boa estrutura, não é verdade? As pessoas estão procurando essas coisas, e aí de repente eles veem um homem que alimenta uma multidão tremenda, um banquete maravilhoso e com mensagem de graça, com mensagem maravilhosa, mensagem que transborda do amor de Deus e da sua misericórdia, da sua graça para com todos. Eles comeram, mas quando eles viram que Jesus não estava ali, eles queriam fazer rei e Jesus não estava, eles não sabiam aonde foi parar Jesus, porque nós vimos discípulos, pegaram o barco, foram embora, nós vimos, isso nós vimos, eles foram, mas Jesus não foi. Porque Jesus se demorou ali com o Senhor, fazendo em comunhão com o Pai, e depois vai sobre as águas, caminhando em busca dos seus discípulos. É o Senhor que vai atrás dele, porque a gente tem tendência de fugir do Senhor. A gente tem tendência de achar que a gente consegue andar sozinho sem Senhor. E a gente é eleito de Deus e não presta atenção na obra de Deus na nossa vida. Mas aqueles que não são chamados dentro do propósito de Deus, eles vão buscar o Senhor, eles estão atrás constantemente. Por isso a gente vê, cheio de igreja, o povo está desesperado, porque que é o quê? Bênção material. Estão correndo atrás de uma nova ideologia para viver. Eles estão lotando os templos, atrás de algo que não é celestial. E aí o texto é maravilhoso, ele diz que, entretanto, os barquinhos que chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura. Esses camaradas falaram: não vamos perder tempo. Olha só o âmbito que as pessoas têm. O âmbito que tem essas pessoas de buscar a Jesus. Bem-aventurado aquele que procura o Senhor, que quer estar com o Senhor, que quer a sua presença, que está diante dele. E essas pessoas demonstram isso, embora não com as intenções corretas. Você percebe? A gente às vezes não faz isso. Nós não fazemos isso. E eles correram: Jesus não está aqui, vamos, pega o barco. Pegaram os barquinhos. E como é que eles sabiam que Jesus havia subido para Cafarnaum? Uma vez que eles viram os discípulos, eles viram que Jesus não desceu para ir com os discípulos e nem viram a hora que Jesus foi. Mas quando eles perceberam que os barquinhos que estavam ali, estavam chegando e os que estavam indo, Jesus não aparecia, eles pararam para pensar e fizeram uma análise lógica. O lugar mais próximo daqui, e que ele gosta de ir, é aonde? Para as sinagogas. Jesus, desde que iniciou o seu ministério, ele está nas sinagogas e fazendo o quê? A vontade do Pai. Pregando a palavra do Evangelho, chamando os homens ao arrependimento e a crerem nele, porque ele é o Messias prometido. Nós vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 4, no verso 16. Quando Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele lê o texto, ele se senta e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra em mim. O escândalo foi total. O escândalo foi total, porque ele, naquele momento ele diz: eu sou o Messias que vocês estão esperando. Neste momento se cumpre a profecia. E ele se senta, e então logo levantou-se os questionamentos, os mesmos questionamentos que haverão nesse mesmo texto, mas não é o momento em que nós estaremos meditando junto.
Então eles tiveram um raciocínio lógico. Os discípulos não estão aqui, Jesus nós não vimos partir daqui, e eles viram que logo eles falaram, não vamos perder tempo, vamos atrás deste homem. E aí eles partiram para Cafarnaum, que fica na mesma costa, como eu disse. O mar é o mesmo, e quando diz que eles partiram para o outro lado do mar, quer dizer para uma outra parte da costa, subindo sentido norte do Mar Vermelho. E o verso 25 vai dizer, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Eles apresentam a condição hipócrita do coração. Porque eles não sabiam que Jesus havia ido para lá, mas eles tiveram uma decisão lógica, tiveram um ímpeto em tomar essa decisão, e estavam ansiosos para encontrar Jesus. Mas você percebe que no começo eles queriam transformar Jesus em rei. Mas agora eles já não, parece que perderam esse ímpeto de querer transformar em reis. E agora eles se dirigem a ele como um mestre. Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus é mestre de fato, eles não estão errados. E ele é mestre por excelência, ele é o mestre. Quando Jesus nos ensina lá em Mateus dizendo assim, a ninguém chamai pai, a ninguém chamai mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Esse é o vosso mestre. O que ele está querendo ensinar? Que não tem problema nenhum você chamar um professor de mestre, o seu pai de pai e outra pessoa que você considera de pai. O problema está quando você deposita sua confiança e aquilo que você almeja entregar todo o teu coração a essa pessoa, sendo ela capaz, autônoma de si mesmo, de transmitir sabedoria. E somente Jesus Cristo é sabedoria, Ele é a vida. Somente Ele tem o pão celestial que nos sustentará na nossa caminhada para a eternidade. Para a eternidade. Então eles estão certos em chamá-lo e se dirigir a Ele como mestre. Eles estão corretos, mas eles estão falhando, sendo hipócritas e com uma intenção totalmente equivocada a respeito daqueles a quem eles se dirigem como mestre. Como mestre. Jesus sonda o coração. Lá em Apocalipse vai dizer que Ele está no meio da igreja. Ele sonda os corações e conhece os nossos procedimentos. Ele sabe como nós andamos na presença dEle e como nós deixamos de andar. E o Senhor Jesus Cristo responde da maneira que eles não esperavam. E parece até mesmo uma resposta que não faz sentido. Não foi isso que eles perguntaram. Eles perguntaram, mestre, quando foi que chegasse aqui? Quando? Como? Porque nós não vimos você vir com seus discípulos. A gente não viu você partir com nenhum barco. Como é que você veio parar aqui? E a resposta que Jesus dá não tem nada a ver com o que eles perguntaram. Mas a resposta é dada ao que o coração está ansiando. O coração está gritando. E aí Jesus responde. Ele diz, respondeu-lhes Jesus, verso 26, em verdade vos digo, vós não me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Percebe que a resposta de Jesus não tem nada a ver com a pergunta? A pergunta era quando e como você chegou aqui? Quando foi? Como? E ainda assim uma pergunta daquela com, sabe, fingindo surpresa. Porque eles saíram desesperados porque esse homem multiplicou pão, ele trouxe alimento para nós. E o Senhor fez isso com o quê? Misericórdia, exercendo misericórdia, piedade, e Ele prova ali os seus discípulos. Aonde a gente vai comprar pão para alimentar esse povo? Senhor. Não basta 1 milhão e ainda cada um vai pegar meio pãozinho aqui e não vai conseguir comer. Ele fazia aquilo para provar. Assim ele apresentava a sua obra do Messias, a sua obra, ele como sendo Deus, quebrava a incredulidade do coração dos discípulos, que logo depois falaram assim, deixa ele aí e vamos embora. A gente consegue sozinho, vamos tacar o barco. Porque foi isso que eles fizeram. Agora esses homens que comeram e viram os seus sinais, viram a obra do que ele operou, ficaram perplexos quando não viram Jesus e falaram, vamos atrás, vamos correr atrás, a gente não pode perder esse homem. A gente tem que ir atrás dele. Queriam fazer rei. Agora reconhecem ele como sendo Senhor, como mestre. E o Senhor sonda o coração e diz, olha, vocês não estão vindo atrás de mim porque vocês viram sinais, viram que eu sou o Messias, prometido pelas Escrituras. Vocês não estão vindo atrás de mim para me adorarem, porque a intenção do coração verdadeira leva à adoração, não leva a uma intenção para saciar a vontade da carne. Não leva a uma intenção material para conseguir bênção material, como se hoje se vê muito nas igrejas. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da palavra e Ele está no meio da sua igreja, quando a sua igreja prega a palavra e a igreja ouve a palavra e tem a intenção do coração voltada para a adoração ao Senhor. Isso daqui não é show do milhão,
Isso daqui não é loteria, não é casa lotérica. Isso daqui é uma casa de louvor e adoração ao nosso Senhor e Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou de um modo fútil, vazio de viver. Fútil e vazio de viver é aquele jeito que a gente vivia, desesperado, para conseguir colocar pão na mesa, para conseguir pagar as nossas contas, para conseguir um emprego. Não tem problema essas coisas. Não tem problema. O problema é você ir atrás de Deus achando que é somente isso. Porque nós recebemos não somente o dom de crer na obra do Senhor Jesus Cristo, mas de padecer por Ele. Porque nós já estamos mortos para essa terra. E nós já temos recebido de graça sobre graça, pela sua misericórdia, de sermos servos do Senhor, porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Mas a gente acha que pode caminhar sem Ele, e o que vem é desespero. E aí a gente começa a achar que a vida com Cristo não vale a pena. Poxa, eu vim a Cristo, a minha situação está pior do que antes. Se eu soubesse, eu não tinha vindo nessa, não. Porque esse é o evangelho que você tem pregado aí, esse é o Jesus que você tem apresentado, e não é o Cristo. E ele, como eu disse, ele não veio para adular ninguém, passar mão na cabeça de ninguém. Antes ele responde. Mas a pergunta deles é legítima no meio de que estando eles numa sinagoga, porque esse é o contexto. E Jesus Cristo aqui, ele não está falando somente àqueles que estavam do outro lado do mar e que agora vieram atrás dele, mas também a todos aqueles outros piedosos, religiosos, que estavam sentadinhos lá, ouvindo a mensagem. Porque Jesus não está preocupado em fazer a vontade do homem, mas fazer a vontade do Pai que o enviou. Então a resposta dele é direta. A resposta dele vai na intenção. A resposta dele é a espada que atravessa e discerne sentimentos, corações e discerne e traz a verdade. E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi ela: vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais. Vocês comeram pão e se fartaram. A igreja não foi chamada para fazer papel social. Fazemos papel social porque aprendemos que a piedade e a misericórdia do Senhor deve ser demonstrada. Mas muitos são aqueles que estão vindo a Cristo numa intenção errada, achando muitas vezes que vão conseguir um bom cargo eclesiástico, que vão conseguir uma posição melhor dentro da igreja, simplesmente para exercerem o seu ego junto às pessoas. Palavra dura. Jesus Cristo responde de maneira dura. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhem. Verso 27, não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele está dizendo aqui: eu sou Deus, o Filho do Homem, o qual vos fala, o qual discerne o coração, e a intenção do coração é Deus, eu sou o Senhor. Trabalhem, façam exatamente, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, vocês correram, não mediram esforço, vieram atrás de mim. Vocês vieram atrás de mim, vocês que tiveram essa intenção de me procurar, mas vieram com a intenção errada. A palavra do Senhor, Ele vai nos dizer, Isaías, né, que Ele não quebrará o caniço quebrado e nem apagará o pavio que fumega. O Senhor na correção, Ele nos exorta, Ele nos consola e Ele nos traz a verdade, é a espada da verdade. É a espada da verdade. O Senhor não está mandando ninguém aqui embora porque Ele é ruim, porque não. Ele está apresentando a verdade. Trabalhem para o pão que subsiste para a vida eterna e não para a comida corruptível, porque nós necessitamos dessas coisas. Ele nos ensina isso. Orai dessa maneira. Pede o pão, porque o Senhor sabe. Quem de vocês, aí eu acho o ensinamento do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Vocês sendo ruim, sabe dar coisa boa para o seu filho? Quanto mais o Pai Celestial vos dará. Pede e o Senhor vos dará. Derrama o coração na presença do Senhor e você fala: Senhor, faz de mim um servo melhor. Faz de mim eu crer na Tua obra e na Tua vontade, crer nas Tuas promessas. Faz de mim, Senhor, uma pessoa que encosta os ouvidos no Teu peito e dorme. E descansa na Sua promessa. Porque o Senhor, a verdade, é o Senhor o pão celestial, é o pão para a vida eterna. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que não tem problemas, irmãos, os trabalhos que nós fazemos na igreja. Mas qual é o sentido pelo qual nós estamos fazendo esse trabalho? Será que é para poder apenas aparecer pessoalmente? Será que nós evangelizamos querendo apenas aparecer? Porque quem está num contexto espiritual de ensino eclesiológico, estando eles numa sinagoga, o Senhor está falando o quê? Da sua palavra. Ele está ensinando a respeito da sua palavra. E aí eles chegam na sinagoga com uma pergunta: quando? Como? O que você acha que o Senhor está fazendo ali? Ele está fazendo a vontade do Pai.
Ele está quebrando todo tipo de religiosidade, todo tipo de ensino errado, e é por isso que a resposta é: vamos matar. Vamos matar. Esse homem não pode sair daqui, ele não pode passar por essa situação e sair daqui inteiro. Vamos matar. Ou seja, transformar o ensino dos fariseus, transformavam os discípulos 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos eram. Irmãos, nós pregamos a verdade em Cristo. A palavra do Senhor é em Cristo, no poder do Espírito Santo, para conduzi-los à verdade e a frutificarem para a vida eterna, sendo obedientes, obedientes até a morte, porque fomos resgatados já da sepultura. E o anseio que o Senhor nos ensina é esse, de que como eu disse de manhã na escola dominical, o que é o primeiro amor? Nós vemos lá em Apocalipse o Senhor elogiando as igrejas, mas diz: olha, o que eu tenho contra você é que você perdeu o seu primeiro amor. O que quer dizer isso? Vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando, nisso eu vos louvo, mas vocês estão fazendo para mostrar isso para vocês mesmos. Vocês estão fazendo isso, já não é mais para mim. Por isso o Senhor fala: trabalhem, trabalhem. Não tem problema nenhum buscar o pão, não tem problema nenhum buscar essas coisas, porque nós necessitamos dessas coisas. Jesus Cristo vai dizer, o Senhor sabe dessas coisas, antes mesmo que vocês peçam, mas Ele se agrada de que vocês sabem que o quê? Eu dependo de Ti, ó Deus. Eu sei que não é a força do meu braço, porque aqui está o quê? A idolatria. Maldito o homem que confia no homem, não está falando do amigo, do companheiro, mas está falando daquele que confia no poder do seu próprio braço, que confia na sua própria capacidade intelectual, que confia na sua condição social e assim por diante. Isso é idolatria. Mas quando nós sabemos que o pão só vem à nossa mesa, que só há luz, água, porque provém do Senhor e da sua graça e da sua misericórdia, pela sua providência. É somente pela sua misericórdia que nós temos um pão na mesa, isso provém do Senhor. Mas quando a gente pensa que isso vem do poder do nosso braço, nós destronamos o Senhor da glória e trabalhamos para perecer. Por isso o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu nunca os conheci. Eu trabalhei, Senhor, eu preguei, eu falei, eu orei, expulsei demônio. Nunca te conheci. Você trabalhou por você mesmo. Você fez as coisas por você mesmo. Trabalhe, mas para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque este lhe concedeu o seu selo, ou seja, é o Senhor, é Deus falando, que aqueles que trabalham com o coração no Senhor, fazendo a sua obra, já não são eles que trabalham. Paulo vai dizer isso: não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo diz isso, parece soberbo, né? Paulo vai dizer assim: porque eu trabalhei muito mais que eles. Aí como que se eles quisessem desculpar, ele fala: mas na verdade não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque toda honra, toda glória, se nós pregamos, se nós fazemos a obra de Deus, é pelo poder de Deus, é pela mão de Deus. Porque todos aqueles que estão procurando a querer fazer a obra do Senhor pela vontade da carne, não permanecem quando estão diante da ministração da santa e bendita palavra. Nessa igreja eu não volto mais. Eu fui lá, o pregador não massageou o meu ego. Ele não falou que eu ia ter um bom emprego. Ele não falou que eu não vou ficar mais doente, que eu só não vou ter mais fome em casa. Não. Praticamente ele colocou eu para correr. Não, o Senhor está te chamando ao aquebrantamento, ao joelho no chão e a reconhecer que tudo provém dEle, até o ar que você respira, até o ar que entra nas nossas narinas, o nosso caminhar, se estamos aqui em pé, é graça imerecida, graça sobre graça. O Senhor está sendo misericordioso, bondoso, amável, porque maldito é aquele que engana as pessoas, que engana as almas. E maldito todo aquele que busca o Senhor com intenção errada. Porque o Senhor conhece quem são os seus. O Senhor conhece quem são aqueles que o Pai lhe deu. Versículo 28 ele diz: dirigiram-se pois a ele, perguntando então: que faremos então, Senhor, para realizar a obra de Deus? Olha de novo, mas que pergunta maravilhosa. Quando o crente chega assim e fala: Senhor, eu quero trabalhar na obra, eu quero fazer a tua vontade. E o que eu tenho que fazer? E a resposta é que responde a primeira: crer no Filho do Homem. Jesus Cristo vai dizer, dirigiram-se a ele, pois ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o Filho do Homem, aquele que foi selado com o selo do Deus Pai. Selado com o selo de Deus, para fazer a sua vontade. Creia em mim, creia também em Deus. Creia nas obras que eu faço e grandes coisas maiores verão. Nós costumamos dizer, eu costumo dizer isso: olha para a cruz de Cristo. Eu estava conversando com o irmão Mauri e nós olhamos para a cruz. A gente imagina na nossa cabeça, por causa da ficção, dos filmes, né? A gente olha e vê lá um homem crucificado. A gente não vê a glória por trás. A gente não vê a profundidade da glória
celeste revelada aos eleitos de Deus, daqueles que olham para a obra de Cristo. Porque quando olhamos para a obra de Cristo, nós vemos a obra do Deus triuno sendo realizada. Nós vemos a obra do Deus Redentor, que esvaziou-se a si mesmo e se fez homem, e pensa na humilhação para o Deus celeste. E ele não usurpou isso porque é Deus, ele se fez servo para ensinar a verdade. Não veio aqui para adular ninguém, ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para conduzi-los à verdade. Isso é amor. Isso é amor. O Senhor transborda em amor em cada palavra sua. Cada palavra, cada gesto. O Senhor responde com doçura, embora para muitos pareça dura a palavra. Por que é dura? Porque o coração é duro. Porque o coração não quebranta, não aceita a verdade. Porque o coração não se aquebranta e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, faz de mim um novo homem, faz que eu nasça de novo, Senhor. Eu quero andar na tua presença, eu quero ter seu servo. Eu não quero viver pecando contra o Senhor. Eu não quero ter um sentimento mesquinho no meu coração para me viver nesse mundo. Eu não quero viver desse jeito. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes? Que sinal fazes? Para que vejamos e creiamos em ti. Quais são os teus feitos? Nossos pais, aí começa. Agora a gente manja, a gente está aqui diante do mestre, provavelmente a gente vai receber uma 5 estrelinhas daquela de pessoa que manja, que conhece. Vamos citar a Bíblia. Vamos citar a Bíblia e nós vamos agora mostrar para ele como a gente conhece a Escritura. E vimos que no passado os nossos pais comeram o pão celeste. Eles comeram o pão celeste. E aí eles vão citar a Escritura: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Hoje de manhã nós estávamos falando a respeito disso, da maneira como nos aproximamos da Bíblia, como nós lemos a Bíblia para nos alimentarmos, porque toda a Escritura, ela é operada pela obra do Deus triuno para revelar a segunda pessoa da Trindade, a obra do Messias. Eles estão falando aqui daquele fato que ocorreu no deserto, no período de Moisés, quando o Senhor envia pão do céu para alimentar o povo que estava passando necessidade. E eles murmuravam, e eles queriam comida, e eles blasfemavam, eles brigavam, e o Senhor, na sua misericórdia, manda para eles o pão do céu, cai o maná. Eles são alimentados pelo maná, e o maná tipifica Cristo. Porque o Senhor vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. E as pessoas, geralmente, nós vamos ao texto bíblico e vemos a história de Moisés, e a gente é fã do Moisés, a gente quer ser igual a Moisés, e a gente descarta Cristo. Ao ponto de, lá em Crônicas, em Números 21, verso 5, eles dizerem assim: a gente está cansado desse pão vil. A gente está cansado desse pão maldito. O Senhor os alimentou com o pão do céu. Eles não colheram, eles não plantaram. O Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, os alimentou com o maná celestial. E porque o maná, ele vem do céu, mas ele não vem do celestial. Ele não vem dos céus, porque esse pão, se aguardado para o dia seguinte, perecia, fedia, criava bicho. Para que eles entendessem que devemos viver na presença do Senhor, confiando na sua promessa, dia a dia, a cada dia, sem nos desesperar, porque assim vivem os que estão no mundo. O Senhor Jesus Cristo vai ensinar: atrás dessas coisas correm os gentios, mas vocês não são assim. Vocês não são como os gentios. Eu cuido de vocês, eu alimento vocês. É maravilhoso quando nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos que antes do povo de Israel entrar ali, a terra manava leite e mel. Parece que 2, 3 homens para carregar um cacho de uva. A coisa era boa, a coisa era farta. E quando o povo de Israel entra, a terra seca. O rio seca tudo. Por quê? É o Senhor falando. O ímpio, Salmo 73, nós estávamos lendo esse dia, que texto maravilhoso. A gente às vezes costuma crescer o olho para o lado do ímpio, e como a vida dele prospera e como a coisa dele vai. E até que Asaf, depois ele fala assim: mas eu atentei para o fim deles quando eu entrei na presença de Deus. Eu vi qual é o fim dessas pessoas. E aí o povo de Israel, quando entra na terra, o Senhor fala: vocês dependem de mim. Eu darei a vocês, porque de fato a terra mana leite e mel, mas mana de mim. Não mana na mão de qualquer homem. O homem é ferramenta. Moisés foi servo e fiel em toda a casa de Deus, mas este é o filho
fiel no íntimo do coração e da vontade do Pai. E nós temos que depender dele para tudo, porque tudo provém dele, e nele nós temos o quê? Conforto, consolo, segurança e alegria, como nós bem podemos experimentar se de fato confiamos no Senhor e nele nós nos agarramos, nós seguimos. Replicou-lhe Jesus: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu foi meu Pai quem vos dá. O maná foi dado por Deus, não foi Moisés. Moisés foi servo usado. Moisés não soube nem falar com a rocha. Acaso faço eu tirar água dessa rocha? Porque Moisés é humano como qualquer um de nós. Como o reverendo pregou há um tempo atrás, Elias, homem como qualquer um de nós. Mas o Senhor usa quem Ele quer, o Senhor é quem concede esta graça de servi-lo, e é Ele quem concede poder para que possa fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Não foi Moisés, e os judeus, eles adoravam Moisés. Mas Moisés falou a respeito este que foi selado com o poder de Deus, porque é o Filho do Homem, é o Messias prometido, é o profeta, a qual Moisés falou: o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouçam. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. As pessoas não querem ir a Jesus para ter vida eterna. Por quê? Porque incomoda. Porque Jesus ele é bom em uns determinados pontos, mas tem outros pontos que ele força a amizade. Ele pede tudo. Eu tenho que entregar tudo para ele. Ele não aceita um pouco. Tem que entregar tudo. E aí fica difícil, não dá para caminhar com ele. Lembra do jovem rico? Senhor, eu conheço a palavra, eu conheço a lei, eu conheço a vontade de Deus. Perfeito. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Mexeu no bolso, mexeu no material, a intenção do coração não leva, uma intenção errada do coração não leva à adoração. E o Senhor não faz questão disso, porque Ele sabe quem são os quais os Pai lhe deu. Ele conhece quem são os seus. De maneira que quando os discípulos saíram e falaram: vamos embora nós, Jesus estava orando lá, deixa ele lá, a gente não é muito de oração, vamos seguir o barco. Tempestade, luta no caminho, e eles se apavoraram ali, mas é o Senhor quem vai ao encalço dos seus. E já aqueles que vão com uma segunda intenção, uma intenção fútil, uma intenção hipócrita, você viu? Rapidinho, vamos procurar um barco, pegaram o barco, acharam: Senhor, você está aqui! Você está aqui, rapaz! E aí começaram a destilar uma vontade errônea, a qual não é a vontade de Deus. Verso 33. Porque o pão do céu... perdão, irmãos. Verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu quem vos dá, o verdadeiro é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Mais uma vez, que pedido maravilhoso. Que pedido maravilhoso. Nós devemos pedir esse pão. Só que a intenção deles ainda era aquela intenção de um pão material que fartava mera e unicamente fisicamente. Porque agora Jesus Cristo vai começar a revelar o que de fato Ele está falando. Quem é o pão celestial e não o pão do céu? Porque o maná desceu do céu. Tanto é que apodreceu. Foi concedido por Deus, mas tipificava de que somente do Senhor nós viveríamos e deveremos viver. Tipificava. Mas este subsiste para a vida eterna. Este não viu corrupção, seus ossos não foram quebrados. Esse não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Ele é o pão vivo. E somente dele nós temos esse alimento que subsiste, que nos conduz com substância para continuarmos a nossa caminhada. Os tempos estão se transformando cada dia, cada vez mais. Nós vemos a escuridão se aproximando do mundo. Perto está o Senhor. Não se deixem iludir por ideologias, não se deixem iludir por questões materiais, vida sexual, nada disso. Busquemos ao Senhor no dia ainda chamado hoje. Esse é o momento, é agora que nós devemos clamar, dobrar o nosso joelho, nos curvar na presença do Senhor e falar: Senhor, só em Ti a vida, só em Ti a segurança, só em Ti nós nos alimentamos. Porque Ele começa agora a desvelar a obra de Deus pela qual Ele foi enviado a fazer. E Ele diz, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele acabou de passar por Samaria, encontrou com uma samaritana que os discípulos nem os judeus tinham um assunto, não queria conversa. Ele demonstrou amor e misericórdia e deu a ela a palavra de vida eterna, a água que jorra para a vida, e eles creram. De maneira que os samaritanos disseram: Senhor, já não cremos mais agora por causa das tuas palavras. Falaram para a mulher: mas por quê? Ou cremos na palavra dele. Estão sendo agora sedentos.
alimentados pela água eterna, água da vida. E agora o outro ponto, material, o pão. Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. O pão do céu é esse. É meu Pai que vos dá e eu estou aqui, eu sou o pão, o Messias prometido. Declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, e embora me tenhais visto, vocês não creram. Por que não crê? Porque não foram dados pelo Pai. É simples assim, doutrina da eleição, que tanta gente não aceita, está na Escritura. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, porque todo aquele que vem a mim pela vontade do Pai, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Antes eles ouvirão a minha voz, reconhecerão a minha voz, entenderão de que eu sou a verdade, de que eu sou a vida, o caminho. Só em mim a esperança, só em minha vida. Só em minha vida. E esse assunto o Senhor agora ele derrama a vontade dele. Ele vai derramar qual o propósito, qual é a obra dele, a qual ele veio fazer. Ele diz, todo aquele que o meu Pai me dá, verso 37, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu. Olha que palavra forte, peraí, aí começou, né? Desci do céu. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos que o Pai me deu, não vai ser perdido, não irá se perder. Não vai se perder, é o Senhor quem nos sustenta. O presbítero Davi sempre gosta de chamar atenção para isso. Não somos nós que seguramos na mão do Senhor, pelo contrário, a gente solta rápido. Os discípulos, nós vimos, acabamos de ver, largaram a mão do Senhor e falaram, vamos, a gente faz isso direto. Mas é o Senhor quem persevera em nós, é o Senhor. Nós temos aqui a doutrina do quê? Da perseverança dos santos, porque Ele persevera em nós e não é nós que perseveramos dele. É o Senhor que persevera em nós, na sua graça, na sua misericórdia, constantemente nos incomodando na nossa carne, para que nós venhamos a nos alimentar do pão celestial e não do pão material que perece. E a vontade, verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Os pais, se referindo aos antepassados, comeram do maná e pereceram. E quando diz pereceram, aqueles homens não entraram na promessa de Deus, porque duvidaram com incredulidade, o tempo todo blasfemando do Senhor. O tempo todo blasfemando do Senhor, o Senhor fazendo sinais, prodígios, sinais miraculosos. Vai lá ler, você lê o texto de Êxodo, você fica, rapaz, mas a gente é igualzinho, não somos melhor em nada. O que demonstra a sua graça, a sua misericórdia para conosco, porque Ele persevera em nós. É Ele que nos alimenta com a santa palavra. Por isso Ele nos leva a ouvirmos essa palavra. E não é duro, é doce. Isso é conselho santo que vem do céu. Isso é conselho que nos levanta, que nos coloca todo dia de pé, nos coloca de joelho e na caminhada, até que se cumpra a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ou até a vinda do Senhor, porque nós temos a vida eterna, a qual Ele nos prometeu, e Ele cumprirá, Ele levará a cabo isso. Então o Senhor Jesus Cristo mostra para eles que eles leram a Bíblia de forma errada, a intenção do coração, a qual eles buscavam conhecer a Deus, era centrada em homens, em questões materiais. Eles estavam totalmente equivocados. Eles estavam totalmente errados com relação ao Deus das Escrituras, que o judeu tanto se gaba de conhecer. Mas quando está diante do Messias, não reconheceu pessoalmente, e não o reconhece hoje pela pregação do Evangelho, porque não são do Senhor. Porque os que são do Senhor reconhecem a sua voz, eles ouvem a mensagem, eles veem a Escritura, e eles creem no Messias prometido, o qual agora voltará para buscar a sua igreja. Esses aguardavam o Messias prometido na Escritura. Ele veio, que era tipificado, e ele veio, não creram nele. Ele veio, fez sinais, deu toda aquela carteirada, como o apóstolo Paulo vai dizer, dos sinais que o Messias faria. Mas ele deixa claro, não é por questão material que eu estou fazendo isso, não é para que vocês venham atrás de mim para buscar curas e milagres e pão e mantimento. Essas coisas, Pai sabe que vocês precisam e Ele cuidará de vocês. Mas cuidem da intenção do coração de vocês, porque eu sou o pão vivo, é de mim que vocês têm que se alimentar. Porque o meu sangue é verdadeira bebida, o meu corpo, a minha carne é verdadeiramente comida. E nós fazemos lembrança disso todo o primeiro domingo do mês na Santa Ceia. Todo o primeiro domingo do mês na Santa Ceia.
Essa mensagem geralmente poderia ser pregada só em Santa Ceia, mas não. É porque a gente, depois da Santa Ceia, às vezes nem sabe do que está fazendo e depois segue o resto da vida dando a mínima também. Então esse pão é cotidiano, esse pão é o ano inteiro, esse pão é o mês todo, esse pão tem que ser diário. Pão diário, pão constante, constantemente. Quem aqui fica meses e meses sem comer? Ninguém, a gente tem que comer. Tiramos um momento, às vezes, individualmente, cada um para fazer os seus exercícios religiosos. Um jejum, para a oração, mas depois você volta a se alimentar. O corpo precisa. Agora, esse pão celestial que dá vida para a eternidade, que nos sustenta no dia a dia, na iniquidade desse mundo, é Cristo Jesus. É somente Ele que é o pão da vida. E a promessa é essa: aquele que se alimenta de mim, esse jamais terá fome, esse jamais terá sede, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, esse texto maravilhoso, as lições que nós tiramos daqui para a nossa vida, tanto dentro do trabalho eclesiástico, tanto quanto para os nossos trabalhos no dia a dia, é esta: de que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, quer comais, façam tudo para a glória de Deus. O nosso serviço de adoração, o nosso serviço de culto a Deus, o centro é Cristo. É somente o Senhor Jesus Cristo, e Ele fala conosco pela sua santa e bendita palavra, nos alimentando, nos fortalecendo os joelhos trópegos, levantando as mãos caídas, porque os dias são maus. Ideologias nefastas, malignas, que eu creio que é o número da besta, e muitas pessoas pensam que isso aí é literal. Não é, isso é subjetivo, é um modo de pensar e agir assim como aqueles que são de Cristo pensam e andam. Então, irmãos, que nós tenhamos a certeza disso, que Jesus Cristo é o pão celestial. Ele não é o pão do céu apenas, como o maná tipificava. Ele é aquele que vem fazer a vontade do Pai, e para poder ensinar e nos conduzir somente à verdade, porque esta é a vontade daquele a qual Deus o enviou. E agora Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra e darmos testemunho de que só há vida em Cristo. É Ele o caminho, a verdade e a vida. É Ele o Messias prometido, que já veio e voltará. É dele que nós devemos nos alimentar todos os dias da nossa vida, enquanto o Senhor nos permitirmos aqui estarmos. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Eu vou passar a palavra ao presbítero Davi. Abençoe. Graças a Deus por esse momento. Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Douglas. Continua abençoando a vida dele. Nesse momento, as crianças vão cantar 2 louvores, e logo após nós encerraremos nosso culto.